É família, mais uma vez eliminados. Quanta tristeza, não é mesmo? Porra, desde ontem aí, no sofrimento. Não sei, alguns dias assim, provavelmente, até a Copa acabar, pensando que a gente poderia ter chegado mais longe. E, enfim, faltam palavras pra definir esse momento. Mas de qualquer forma, vamos ver esse vídeo aqui do Futebol Máximo, que ele sempre traz vídeos muito bons. Não sei se ele vai fazer análise, o que ele vai fazer aqui. Já vou até deixar o like, deixa seu like aqui nesse vídeo também. E bora conversar um pouco sobre esse Brasil, sobre essa seleção que vem pela frente, o que aconteceu de merda, né? Coisa que ninguém aqui queria estar assistindo. E dói ainda mais porque a gente joga contra uma seleção mais fraca, tem oportunidades de Esse é o matar a pior, cara. partida e ver a Tipo assim, se você é eliminado na semi ali contra a Argentina, ou até nas quartas mesmo contra a Inglaterra, porra, a gente entende que o ciclo foi zoado, tudo isso, mas, cara, Noruega, velho. Ah, mas tem o Haaland. Mas, gente, o jeito que a gente jogou, esse negócio. Eu odeio esse negócio de jogar na retranca e o Ancelotti ama isso, né? Fazia isso até com o Real Madrid. Mas, cara, pra mim não existe a possibilidade da gente jogar na retranca. A gente tem que dominar o jogo, porra. A gente é seleção brasileira. Mesmo assim, no primeiro tempo até quase funcionou esse negócio de jogar na retranca, mas eu odeio. Opinião, acho que é a opinião de 99% da galera que assiste futebol é que odeia jogar na retranca. Uma coisa é um timinho, tipo, vou dar um exemplo aqui. Pô, o próprio, como é que chama? O do Vozinha lá, até esqueci, o Cabo Verde jogar na retranca contra uma Inglaterra, por exemplo, faz total sentido. Ou contra uma Argentina, faz total sentido. Olha que nem eles jogaram tanto assim na retranca, jogaram muito mais, com muito mais raça. Agora o Brasil jogar na retranca, gente, é a mesma coisa que a gente vê, tipo, sei lá, França jogar na retranca. Eles não jogam, porra, eles dominam o jogo, velho. vaga da classificação escorrendo pelas nossas mãos. Ao Ai, que mesmo raiva. tempo, com todo esse luto e frustração que uma Copa do Mundo tem causado a cada 4 anos em toda uma geração que nunca viu o É. Brasil ganhar um Mundial, a gente tem que parar, refletir e ver o jogo com um pouco mais de profundidade. Nesse momento, a coisa mais fácil que existe é você levantar a voz e apontar os dedos para possíveis culpados. Só que o nosso Vamos objetivo fazer isso juntos, então? Já que o objetivo dele não é esse, provavelmente o nosso aqui é. Gente, se fosse pra dar culpados aqui, não acho que o Alisson, por exemplo, seja um culpado de absolutamente nada. Mas acho que a maior porção de culpa que eu colocaria aqui é realmente no Ancelotti. Não pelas substituições, porque eu tô vendo muita gente falar das substituições, né? Pra mim, as substituições foi ok, cara. Tinha que colocar o Neymar pra jogar, tinha que colocar o Endrick pra jogar. Eu acho que pelo estilo de jogo que ele quis trazer, esse negócio de retranca aí, jogar atrás da linha da bola. Eu entendo que, por exemplo, a Noruega, se você marcar muito em cima, ela vai ficar jogando bola lá no Haaland. Mas, velho, é a vida. A gente tinha que ficar com a posse da bola e tomar esse risco, cara. Tomar esse risco. Se a gente faz mais gol com posse de bola, faz sentido também, né, tomar mais risco e possivelmente tomar gol por conta disso. Mas se a gente tá fazendo mais gols, é o que importa. O BO é ficar retrancado, ficar com 30% de posse de bola, não fazer gol e acabar acontecendo o que aconteceu, velho. aqui do futebol máximo é maior. É propor uma reflexão para você realmente entender o que aconteceu naquela partida. Eu tava entendendo que o jogo do Brasil tava correto, é engraçado, né? Por isso que eu fiquei lembrando do Len Santos, que nego tá geral botando pilha que ele é o correto, que não sei o que lá, todo mundo aqui do prédio, a galera falando comigo. E o jogo do Brasil foi meio que correto, assim, no primeiro tempo, porque foi um jogo safe, né? Foi tipo assim, Foi o que eu falei, a proposta era essa, né? Ele tava fazendo a proposta, mas não é o estilo de jogo que eu gosto de ver. o Brasil se preocupou muito. Aquela história que a gente tava falando na última live de o cara que joga sinuca, e aí tem gente que joga sinuca e nem se preocupa onde a bola branca vai parar, e isso é maluquice. Aham. E no futebol tem a mesma coisa. Você ataca se preocupando, tipo assim, calma, se esse ataque der errado, se essa bola rebater, se a gente não ganhar a segunda bola, como é que é? Nós estamos marcando bem, nós estamos fechando certo. E o primeiro tempo do Brasil se resumiu muito a essa parada, mano. Tipo assim, o time atacou e fez o primeiro tempo certo, sacou? Tipo, se manteve safe e foi lá e machucou quando deu, se manteve safe e foi lá e machucou quando deu. O pênalti foi uma infelicidade, né? O que eu xinguei o juiz que ele não marcou o pênalti no tempo do jogo é sacanagem. É, cara, eu também fiquei com essa sensação, porque foi um pênalti muito claro e eu senti um juiz meio com medo de tomar decisão Pô, o difícil, jogador é sabe? que tá no meio da pica da Copa do Mundo eliminatória e o juiz é quem peida, pô. Tipo, que E vou doideira, te pô. falar, esse talvez tenha sido um dos pênaltis. Eu assisti todos os jogos da Copa, né? Esse talvez tenha sido um dos pênaltis mais claros da Copa até aqui. E o juiz, Ridículo. poxa, demorou, esperou, É. etc. E até, olha que legal, um pouco do que resume E, que você falou aqui, né? Brasil com 35% de posse e 1,13 gols esperados no primeiro tempo contra 0,44.
Foi a Não, sensação. realmente, o primeiro tempo a gente fez bem essa estratégia do Ancelotti, de ficar recuado, fazer o contra-ataque. A gente teve boas chances ali, com o pênalti também, que acabou errando. Mas o BO é esse estilo de jogo, cara. E o pior é que o Ancelotti, ele gosta disso, então provavelmente vai continuar desse jeito. É um futebol ruim de assistir o seu time fazendo isso. Eu, sinceramente, não acho legal. Eu só acho muito mais legal assistir um jogo onde o time melhor domina. Pô, a gente ali claramente deveria ser o time melhor. Então a gente deveria dominar. Simples. Igual Portugal domina, igual Espanha domina, igual Inglaterra, quando tá jogando, domina. Tem mais chances de gol pro outro time por conta disso? Sim, eles vão ficar no contra-ataque, que é o que a gente tentou fazer. A gente tentou fazer o time menor faz normalmente, né? Que Falei eu fiquei... muito- eu Pra falei quem muito fala no que pré-jogo. número não diz nada no futebol, aí, ó. A gente fez o caminho Aí, ó. contrário. A gente falou a sensação e o número bate. Confirmou 5 chances perigosas criadas para o Brasil, 3 para a Noruega. Claro que algumas podem ter algumas abstrações aqui, nem todas são efetivamente perigosas, mas o Brasil teve boas chegadas. E E aí no segundo tempo, para quem assistiu aquele vídeo do matchup, olha o segundo tempo aqui, João. 1,6 gols esperados para o Brasil, 0,4 para a Noruega. doideira. E no segundo tempo, para quem assistiu o vídeo do matchup, no segundo tempo o Brasil buscou uma situação de abaixar um pouquinho as linhas, não ficar pressionando muito alto, para ter um espaço para contra-atacar e tudo mais. O Brasil buscou o contexto que favorece as características da nossa seleção e tudo mais, e aí por isso que deu aquela sensação de tipo assim, pô, tá faltando garra nesse time, esse time não vai atrás de nada, não vai atrás de... Deu uma sensação que eu confesso que é uma sensação que eu também tenho dificuldade de lidar, mano. Eu tenho dificuldade de lidar, tipo assim, eu fico, ai meu Deus, que agonia, tipo, tá deixando... igual no basquete, né? Tá todo mundo voltando e deixando os caras virem o campo todo. E a gente foi criado numa cultura também que o Brasil ele tem que ser protagonista em todos os jogos e etc. Um ponto que eu até falei, assim, cara, os times do Ancelotti nunca foram conhecidos por serem times de terem posses muito longas. Foi o que eu falei. É o estilo de jogo dele, mano. Isso que vai ser foda. A gente vai ter que aguentar isso mais 4 anos. Se a gente for campeão, beleza. Mas, mano, é sempre um jogo muito sofrido, tá ligado? Porra, de mania de querer jogar na retranca. Ocupar o campo de ataque, muitas vezes fazia exatamente o que fez hoje, sabe? Claro que É. a gente, como torcedor, vai ficando agoniado do Vai, outro lado, né? vai A gente quer total. ver o Brasil marcar, a gente quer ver o Brasil ter a posse, a gente quer ver o Brasil se defender com a bola. A gente se acostumou com essa forma e eu vejo que são até decisões individuais de cada um. Eu, por exemplo, eu gosto de ver time que domina a posse, cara. Eu também. Que às vezes vai até não ter tantas chances claras no jogo, mas ele também não vai sofrer tantas chances claras. Um pouco do que a França fez ontem, por exemplo. Em compensação, o jogo do Brasil, pra mim, ele foi um jogo muito correto. Eu não tive ruim nesse sentido como um todo. A gente teve chances É meio forte falar encaradas. muito correto, né? Porque a gente perdeu várias chances claras de gol, né, mano? A gente É, perdeu é várias isso. chances importantes, assim, que... Esse, pra mim, foi o ponto-chave, sabe? Falar correto é meio foda, porque correto nesse sentido, de tipo assim, nós estamos atacando na boa, sem A se abrir estratégia muito. foi bem montada e a estratégia, ela funcionou 90%. Ela não funcionou... Eu concordo que, tipo assim, a estratégia era essa e foi feito o que era a estratégia. O erro foi realmente ter errado muito gol. Mas é uma estratégia que, na minha visão, é meio bosta, resumidamente. nos 10% mais importantes, que são o momento de colocar a bola pra dentro, cara. O pênalti que a gente perde, a chance claríssima do Endrick, e eu tô até curioso pra ver quais são esses outros chances com o XG mais alto aqui. Esse do Endrick bem claro, tem uma do Ryan com 7 aqui, tem uma do Matheus Cunha, e tiveram aquelas bolas que passaram atravessadas, né, bem próximo da área. Uma finalização aqui do Vini 0,13, e acho que algumas de média distância aqui também, mas nada que tenha somado valor tão alto assim. Porque aqui no final a gente olha o Brasil com 2,73 contra 0,84 da Noruega. Só que aí tem uma diferença que é fundamental e é brutal, cara. O Haaland. A sensação que eu tenho é que o Brasil tinha o time que o Haaland queria e o Haaland era o jogador que o Brasil queria, sabe? Para que a gente criasse meia chance, ele guardava. E o Haaland, ele precisa de meia chance que a Noruega não criava. E quando ele teve 30% de chance, ele guardou o primeiro, teve sei lá quantos por cento de chance na outra, ó, 8% de chance no primeiro gol, 4% no segundo, ele guardou os dois. Indiscutível que o Haaland é um dos melhores 9, se não for o melhor da atualidade, cara. Disputa ali com talvez o Harry Kane da vida, tô falando de 9 mesmo. O Mbappé, ele não é tanto um 9, ele é mais um ala, de vez em quando um 10, só que um 10 mais atacante. Eu tô falando de 9 centroavantão mesmo, que é o estilo do Haaland, que é o estilo do Harry Kane. Indiscutível que é um dos melhores, cara. E era meio óbvio que o jogo da Noruega seria esse, né? Bola pra frente, bola pro Haaland. E a gente não conseguiu parar esse trem.
Posso estar errado, mas é o jogador que mais converte gols esperados na Copa. O cara é um alienígena, como eu vi a galera aí no Ele é chat um falando. alienígena. Ele é pica mesmo. Ele pegava na bola, já ficava meio assim, falei, caralho, eu torcendo, tava peidando. Junto a isso, um grande acontecimento desse fim de tarde e fim de Copa do Mundo pro Brasil é mais uma lesão, assim como a gente viveu com o ciclo inteiro, com lesões do Militão, do Wesley, do Estevão, do Rafinha e agora do Paquetá, que comprometeram o Brasil a construir todo um ciclo. E por mais que eu tenha gostado bastante da partida do Martinelli, tem alguns detalhes que eu preciso te mostrar. E machuca mesmo. E tipo assim, aí, falando de Haaland, eu lembrei de uns lances do Martinelli, que jogou bem pra caramba, né? O Martinelli Muito jogou bem. benzão hoje. Muito E bem. teve 2 lances dele, Jogou cara, bem mesmo. que, tipo assim, faltou muito cacuete de cara que é goleador mesmo. É cacuete puro, mano. Não existe outra palavra. Que ele teve 3 oportunidades. 3 ou 2 oportunidades de jogo aéreo Teve. dele. E teve uma situação lá que ele chegou na linha de fundo, num lance perigoso, que a bola até passou meio pelas pernas do goleiro e foi parar no Ryan. O Ryan rolou meio esquisito com o Danilo pegou na orelha da bola, que o Matheus Cunha apareceu atrás. Eu acho que, tipo assim, o Martinelli jogou muito bem, mas na hora de decidir, eu acho que as paradas do Martinelli, talvez a atuação do Martinelli seja a personificação do que foi o jogo todo do Brasil, sacou? Foi seguro, tentou atacar e espetar quando deu, na boa, com maior responsabilidade, mas na hora de tirar o 10 mesmo, não deu, cara. Não deu. É a sensação que eu tenho, assim. E eu não consigo individualizar uma culpa, tá? Falar, Não, poxa, o eu Neymar... acho que também não. E mesmo eu falando do negócio do Ancelotti, era a estratégia dele, então não tem como individualizar que foi por conta disso. Cara, difícil, velho, difícil. Mas eu venho falando nos últimos jogos aí que, pra mim, o Casemiro não tinha como ser titular. Esse é um cara que eu tiraria, mesmo que fosse perder um pouco da marcação, colocaria o próprio Danilo no lugar dele de titular já de início, sabe? Porque o Casemiro tá muito lento. Tudo bem que no jogo de ontem ele jogou bem, cara. Ele deu uma bola boa, mas mesmo assim, pra mim, ele não tinha como ser titular. A linha de trás aqui, beleza. E até que na frente, ok também. Pra mim, o Neymar tinha que jogar um pouco mais de tempo. Não sei se Neymar ou Endrick, tanto faz. O Cunha não tava tão legal nesse último jogo. Mas assim, não tem como individualizar muito pro Ancelotti também. Isso daí é complicado, velho. Hendrick. Eu acho que é um Deixa eu só conjunto, mostrar assim. esse lance do Martinelli, Felipe, por favor. Claro, claro. É que, Eu acho mano, tirar o Martinelli e tirar o Ryan, que estavam jogando bem, estavam marcando bem, foi foda. Eu acho que não tinha que ter tirado eles. Talvez ter tirado o Casemiro, que na minha visão era uma possibilidade de sair, e o Cunha. Esses dois, beleza. Agora o Ryan e o Martinelli, não sei, velho. Essa Copa mostra muito pra gente é que não existe solução milagrosa no futebol, né? Não existe o simples, não existe é só colocar o Endrick, é só convocar o Neymar, é só o Vini ter tal posição, é só fazer isso simples. Não é tão objetivo assim o futebol. A galera tá vendo a sua tela aí. É doideira mesmo. O que me lembrou foi essa história do Haaland, né? O Brasil roubou essa bola aqui e foi o contra-ataque. Quem tava falando sobre matchup aí no chat, as principais chances do Brasil no jogo foram a situação justamente que é o contexto que a seleção gosta, que tava falando naquele vídeo mesmo. Tinha alguém no chat aí falando sobre matchup aí e tal. E aí esse 3-contra-3 foi perigosíssimo. Bola no Vini lá em cima. E aqui o Vini, ele consegue um cruzamento meio, tipo assim, meio difícil esse cruzamento aqui. E cara, se é um centroavante aqui no lugar do Martinelli, ele vai esperar essa bola sempre passando desse cara aqui. Tipo, a mente do cara, do centroavante, ele ignora que existe um zagueiro no meio do caminho e ele faz um movimento, mesmo que seja um movimento no vento, sacou? Mesmo que seja um gesto no vento, porque ele tem que contar que as raríssimas vezes que o zagueiro falhar, ele tem que estar lá pra matar, mano. Sim. E aí o Martinelli, ele não só, parece que ele não acredita muito, ó. Olha lá. Não sei, cara. Aí quando ele viu esse aqui, eu até acho que tava fora do alcance dele, tá? Só pra galera entender melhor como é que tá a minha cabeça, que eu tô meio triste com a eliminação, às vezes eu não introduzo a história direito. Mas Todos tipo... tanto, João, a galera vai te entender. Aqui eu até acho que ele não vai alcançar, mas eu tô dizendo essa preparação. Aí nesse lance aqui eu fiquei, cara... Martinelli, aí eu comecei a ficar encucado com essa parada de cacuete, de bola aérea, sacou? Do Martinelli. E aí depois eu vi um lance que eu levantei pra comemorar antes da hora, não sei se fui eu que ziquei o bagulho, porque comemorar antes da hora zica, né? Mas quando a bola saiu do pé do Casemiro aqui, eu tava comemorando. Aqui. Aí eu levantei, já bati palmas, já cheguei perto do monitor, olhando o jogo aqui, já olhei o tempo pra anotar o tempo do gol do Brasil, já me imaginei digitando o gol do Brasil, já imaginei como é que ia ser o jogo a partir desse 1-0, já imaginei tudo. Aí o Martinelli faz isso aqui, ó. Pô, isso aqui foi doideira. Eu não acho que o cruzamento passou e... Eu acho que isso aqui é falta de cacuete. Eu acho que as duas bolas, ele realmente não tem muito tempo de bola pra dar cabeçada, velho. Ele não é um jogador que faz muito gol de cabeça mesmo, igual ele tá falando aí. Mano, ele não pegou o tempo da bola. É o tempo da bola. O jeito que ele corre, a trajetória que ele corre, ele vai se tirando do cruzamento. E aí a quando galera ele falando que pula... ele não saiu do chão, por exemplo. Pra mim não é nem isso. E quando ele pula...
Quando ele pula, a bola meio que já passou dele porque ele perdeu o timing. E sabe qual é o sintoma de que ele correu errado? A cabeça pra trás da cintura. Assim, ó, sacou? Parece que a sensação dele é tipo assim, ai, passei. Aí ele tenta Passou da deixar a bola. cabeça pra trás, uma parada que não dá pra fazer, né? Mas é um sintoma de que ele correu, faltou muito cacoete. Isso aqui era chance claríssima de gol. E uma outra situação aqui, que foi até essa do Danilo, aí já foi uma situação mais de uma assistência mesmo. Que o Vini ganha a jogada aqui, dá no Martinelli, e aqui o Cunha. Pô, o Cunha aqui, ele sente a jogada, ele sente o ponto cego. O Martinelli, ele não tomou uma decisão tão ruim. Mas, cara, não sei, cara. Não sei. Eu acho que é difícil porque o Cunha também tá com a visão muito, muito tampada ali quando ele fosse chutar, né? A galera ia marcar ele, o 17 tava até atento a ele ali falando. Mas. E, cara, esse lance sei, aí assim, também, se é acho que o Brasil teve duas boas oportunidades nesse sentido, né? Com esse passe no canal, assim. Esse daí eu até entendo, tá? O passe do Martinelli aí no canal, com o Bruno Guimarães pisando. E teve depois no segundo tempo com o Casemiro também, que ele solta um passe mais alto e mais forte também, uma bola difícil bizarro, de alguém. Pô, esse do Casemiro aí, velho, ele tinha que jogar rasteira ali, tava o Neymar e... Era o Neymar e quem? E Endrick ali, daria pra finalizar. De alguém tentar completar. A sensação que eu tenho é exatamente essa que a gente comentou, cara, que o Brasil ele cumpriu vários pré-requisitos da partida. É um jogo bonito? Não é um jogo bonito que o Brasil faz. Mas nem todo jogo precisa ser bonito. Precisa ser bem competitivo e a estratégia pra mim eu concordo que tem certos jogos que a gente tem que jogar na retranca mesmo, fazer essa estratégia do Ancelotti, mas precisa ser contra a Noruega, entendeu? Tipo, eu acho que contra a Noruega a gente tinha que dominar essa bola e a gente conduzir o jogo, igual foi contra o Japão, velho. Igual foi contra o Japão, que a gente ficou com mais posse de bola e tal. Eu acho que a gente errou na tática, mano. Eu acho que essa tática tem que vir contra uma Espanha, contra uma França, aí beleza, jogar na retranca. Porque a gente realmente não tá pau a pau com eles. Mas, cara, Noruega, pra mim não tinha que ser essa tática. Rolou o matchup. O Brasil entendeu como que a Noruega não causava perigo, e a Noruega fez exatamente esse mesmo jogo contra a Costa do Marfim, não causava perigo quando tinha posses muito longas, etc. E o Brasil conseguiu causar perigo em transição, mas não concluiu. E pra mim tem um outro ponto. Houve um momento, principalmente quando o tempo já começa a correr demais, que o empate ele é mais valioso para a Noruega do que para o Brasil. Então, para eles, não faz sentido expor um passe difícil, por exemplo, que a gente vai ter oportunidade de recuperar e fazer a transição. E aí talvez seria o momento de mudar um pouco. Não fazer uma pressão desesperada, mas fazer uma pressão um pouco mais bem coordenada. Só que qual a sensação que eu tive dentro do jogo, tá? Que essa mudança, essa virada de chave não bateu legal para os jogadores lá dentro. Então, às vezes, o Casemiro puxava a pressão, alguém ficava atrás. E aí, à medida que a gente foi fazendo substituições em cima de substituições, parece que esse entendimento defensivo ele foi caindo ainda mais. Primeiro, porque a gente já vem alertando isso durante toda a Copa e até o pré-Copa, né? Como que é difícil, por exemplo, você ter um jogador que não colabora defensivamente, como é o caso do Vini. Ao longo da Copa e nos amistosos pré-Copa, a gente entendeu que o Vini ele tinha um papel que era talvez não pressionar para estar livre quando a gente recuperasse. E a gente viu isso acontecer na Copa. O problema é que quando a gente começa a empilhar Vini, Neymar e Endrick, a gente fica com um time que quer, mas não consegue pressionar. Então fazer essa virada de chave virava quase impossível. E a gente chegou a ver algumas cenas até meio, cara, assim, que dá um pouco de pena, assim, mas eu vi, por exemplo, o Danilo, volante, trabalhando, tentava um bote em um, tentava no outro, mas ele sozinho não vai conseguir coordenar isso bem, sabe? Se você tem que pressionar o cara que tem a bola e o cara que vai receber a bola, meu amigo, você vai ficar no bobo, entendeu? E foi o que aconteceu. E a gente tem que reconhecer no meio de todo esse cenário que não adianta a gente olhar pra dentro do campo e imaginar soluções fáceis. Afinal de contas, seria muito subestimar o jogo, acreditar que problemas complexos têm soluções tão simples que a gente de casa, do nosso sofá, consegue imaginar. Eu tenho certeza que você ouviu no bar que você tava, entre a roda de amigos, ou até mesmo da transmissão, muitas pessoas falarem que era só o Brasil pressionar mais alto. Uma solução aparentemente tranquila e que o Ancelotti, por algum motivo, resolveu não executar. Então, mais uma vez, a gente quis ir mais a fundo pra te mostrar exatamente o que aconteceu quando o Brasil decidiu subir o bloco. Cara, eu sinto essa sensação também, mas, tipo assim, eu entendo que é consciente, porque, tipo assim, o perigo, totalmente. Gente, o perigo é, tipo assim, imagina um 4-4-2 clássico, né? Lá atrás tem os dois laterais, dois zagueiros, e dois volantes e dois meias mais abertos. Esse 4-4-2 clássico. O grande perigo é quando a bola avança para uma dessas linhas, pelo menos uma dessas linhas. Esse é o grande perigo da parada. Se essas duas linhas, elas se mantêm equilibradas e atrás da linha da bola, tá tudo certo e tá tudo bem. Ou seja, se tá tudo certo e tá tudo bem, e a Noruega tá aqui no nosso campo, como é que fecha essa fórmula? Cara, peraí, tá tudo certo, porque tá controlado, a Noruega tá vivendo aqui no nosso campo. Só que o tempo inteiro, ela tá atrás das duas linhas nossas. Quando fecha essa fórmula, tu pensa, tá, então peraí. Então o Brasil tá querendo, provavelmente, algum espaço nas costas pra quando roubar essa bola, a gente aproveitar desse espaço. E aí pensa, será que é isso mesmo? Vamos tirar a prova real. Quem são os jogadores que estão em campo? Quais são as características dos jogadores que estão em campo? Pô, em campo tem Vini Júnior, em campo colocou o Endrick, que aguenta correr bastante metro.
tem Ryan, tem esses caras em campo? Pô, tem esses caras em campo. Então, será que faz sentido? Vamos ver, vamos analisar aqui como é que o Brasil tá marcando, quem é que tá sobrando. Pô, o Ryan não tá sobrando lá na frente, não. O Ryan tá sendo da linha de 4 aqui, tá bem aqui atrás. Mas olha lá, o Vini não marca ninguém, o Endrick também não, e toda vez que o Brasil recupera a bola, realmente eles tentam uma bola longa, muito rápida. Pronto, então a estratégia é essa. A parada não é tipo assim, a Noruega tá muito com a bola, acabou, o Brasil tá muito frouxo, o bando de puntão. Não é só isso, sacou? Beleza, pode ser uma verdade, tá ligado? Vários jogos isso vai ser uma verdade. Tu vai olhar, os caras estão muito tempo com a bola, pô, bando de bundão. Beleza. E claro que o resultado condiciona também, né, João? Assim, se o Brasil ele faz o gol, por exemplo, de pênalti, o gol do Endrick, talvez a gente ganharia até por 2-0. Contra-ataques com igualdade numérica. Talvez a gente ganharia até por 2-0, porque a estratégia defensiva do Brasil tava bem amarradinha, cara. E tem um detalhe legal, assim, todo mundo que tá aí no chat vai lembrar do lance que foi no finalzinho do primeiro tempo, que é uma finalização do Odegaard, que o Alisson faz uma boa defesa. Sabe como é que aquela finalização surge? E foi a grande chance de perigo da Noruega no jogo, antes do gol. Ela surge num dos poucos momentos em que o Brasil subiu a pressão. Por quê? Porque exatamente o que o João falou. Com um toque na bola, a Noruega consegue superar não uma linha, mas ela consegue superar 2 linhas do Brasil. Ela supera esses atacantes e supera os meias que subiram para pressionar também. Então, quando essa bola chega aqui, ela chega no Haaland, por mais que o Magalhães faça uma boa partida, e pra mim foi um dos... Eu entendo que se a gente fizesse muita pressão aqui em cima, o jogo da Noruega é dar essa bola, igual ele fez aqui, né? Jogar a bola aqui dos zagueiros para o Haaland. Mas, cara, é o risco que tem que se tomar, velho. É o risco que a gente tem que tomar quando a gente vai jogar contra um cara forte como o Haaland. Agora, ficar totalmente na retranca por causa de um cara e por causa só desse passe que eles dão, se a gente jogasse mais na frente e fizesse gol, mesmo que a gente tomasse gol, valeu a pena o risco, entendeu? Valeu a pena a gente ter... Imagina, a gente joga mais na frente assim, faz 2 gols e eles fazem 1 nessas bolas que vão dar pro Haaland. Ué, valeu a pena, velho. Melhores do Brasil em campo, o Haaland nem sempre ele é o ponto final. Às vezes ele é o cara que vai brigar por uma segunda bola, pra alguém que tá chegando de trás ganhar a segunda bola. E foi o que aconteceu. Pra galera, tá aí na tela se quiser botar. Ah, boa. É só pra ilustrar mesmo, porque a gente tá aqui numa eliminação do Brasil, né, chat? Mas só pra dar uma ilustradazinha mesmo. Galera tá vendo aí. Isso vou te falar, os motoqueiros aqui do bairro ficaram malucos hoje, velho. Os caras tão andando de moto e fazendo um barulhaço. Vocês ouviram alguma moto aqui no meu microfone, perdoa, viu? Eu não tô ouvindo, não. Nossa, ontem foi aí triste, aqui gente, o Brasil subindo um pouco mais, olha. O Martinelli aqui no cantinho, fechando aqui. Provavelmente... Então, mas aí que tá. Eu acho que essa subida, 2 subir, aí já não adianta. Se for pra subir, eu acho que tem que subir forte, subir firme, igual a gente fazia com o Japão. Subir 2, assim, vou subir marcação. 2 subir. Tem 4 jogadores aqui. Aí já não sei se faz tanto sentido. Aqui, fechando. Olha lá, olha lá, o resto aqui tá muito fofo. É uma subida fofa. Individual aqui, ó. Individualzinho aqui, desses caras aqui. Lá em cima. Cada um seguindo o seu. Ou seja, a marcação tá mais alta e mais individual. Tá mais alta. Numa dessa, que uma bola longa, pega a última linha. Aí, esse combate aqui, mano, pô, esse combate com o Haaland é um pesadelo, velho. Esse combate é um pesadelo aqui. Aí o Haaland ganha o espaço, né? Tu vê que o Haaland, ele briga pelo espaço e a bola é meio que o segundo plano, porque ele sabe que ganhou espaço, ganhou bola, né? Sim. E aí, essa briga aqui pelo espaço dele é muito forte. E aí, esses 3 aqui atrás da Noruega, eles já sabem que o Haaland vai brigar pelo espaço e nenhum zagueiro vai ter qualidade o suficiente pra dominar e cortar essa bola, tá ligado? Então os malucos já vão pautados, já sabem que, ó, o Haaland é um pesadelo pra disputar, vai ter alguma disputa e essa bola vai sobrar em alguma direção. Porque, meu irmão, pra tirar essa bola com o Haaland... briga mais pela segunda bola, né? É muito difícil. Então, vamos lá. E aí, mano, isso acontecia direto. O Haaland brigava pelo espaço. Olha só a luta que é. Não deixar o Haaland avançar. Mas ali, quem pega a bola é o Odegaard, que já tava com isso já na cabeça, sabendo. E a finalização perigosa que o Alisson pegou. Volta no comecinho do lance, João. Ali antes do goleiro lançar. Avança um pouquinho. Só pouca coisa. Só pra dar pra gente ver um pouquinho os meias. Tá. Esses meias aí da Noruega, eles, na hora que eles não baixam pra vir receber essa bola no pé do goleiro. Eles baixam pra trazer os volantes do Brasil e, na sequência, já atacar. Tanto que esse volante, esse meia que tá aqui mais na esquerda na tela, que ele tá sendo marcado, parece que pelo Bruno Guimarães, ele provavelmente, o que ele fez? Acho que é o Odegaard até. Ele aproxima pra trazer o Bruno, e na hora que o goleiro ataca, ele vai no contrapé do Bruno. E aí é o tempo do Bruno girar o corpo, ele já largou na frente. Porque quem tá com a bola tem a vantagem de saber qual jogada vai fazer, tá ligado? Exatamente. Quando o meia vem fechando, chegando perto do goleiro, o Guimarães pensa, pô, mano, eles vão sair curto, eu tenho que fechar, a gente tem que pressionar, não deixar eles avançarem em campo, vamos acompanhar. Sendo que o cara que tá voltando, tá pensando assim, ele tá me seguindo, eu sei que o goleiro vai bicar, eu vou virar do nada, que ele não vai nem ver. Bum, e vai. E aí, mano, é detalhe bobo e tudo mais, mas, cara, futebol é tempo e espaço. O cara que tá um passo à frente no raciocínio toma a decisão antes. O cara que reagiu já perdeu o espaço, já era. Por isso e aí, por evitar esse tipo de situação aqui, o Brasil fechou mais as linhas lá atrás e esperava a Noruega vir pro Brasil ter esse campo pra atacar. Mais uma vez eu digo, eu entendo tudo isso. Tudo isso pra mim faz sentido. Só que eu acho que vale correr esse risco de talvez tomar mais bola longa, assim, igual aconteceu nesse lance. Se a gente dominar 70% da posse de bola igual eles dominaram,
e a gente ser mais perigoso e fazer mais gol. Então a gente poderia tomar mais gol assim, mas a gente poderia fazer mais gol também. E a gente dominaria mais a bola também. Então, eu não sei, né? Seria uma realidade paralela pra gente ver se faria mais sentido a gente usar essa estratégia de dominar mais o jogo. Mas pra mim o Brasil tem que dominar o jogo, principalmente contra uma Noruega, contra uma França, uma Espanha, aí é outra história. Uma diferente, aqui usa o Haaland pra disputar essa bola e ele ganhar, mas principalmente ganhar a segunda bola depois da disputa dele. No caso do Brasil, não tem alguém igual o Haaland. Então é espaço pro Vini na correria, pro Vini pegar na base da correria e não na base da trombada. E aí é tentar evitar essa circunstância, tentar construir a circunstância do espaço pro Vini ou espaço pro Endrick, que o Endrick, quando ele entrou, ele teve uma chance perigosíssima, cara a cara com o goleiro. É justamente essa sensação que dá quando a gente fica, pô, os caras não estão marcando, estão deixando a Noruega vir, que estranho. A Noruega não tá fazendo nada, só tá avançando em campo com a maior tranquilidade do mundo. É por isso que o Endrick teve aquela chance cara a cara, tá ligado? E justamente nessa ideia que a gente viu a Noruega ter tanta posse e ela meio que, não tô dizendo que justifica, tá? Mas que ela explica a estratégia do Ancelotti. O Ancelotti, ele viu todos os jogos da Noruega e a Noruega venceu boas partidas fazendo esse tipo de estratégia. E, inclusive, os piores momentos da Noruega na Copa foram quando ela teve muita posse. Se você olhasse o Brasil, por exemplo, tendo essa posse da Noruega, que o Paquetá baixa lá na saída de bola, dá o passe de lado. Aí a bola avança um pouquinho e volta. Avança um pouquinho e volta. Vai de um lateral pro outro e não acontece nada, a gente ficaria puto. Tipo, pô, tem que ir pra frente, tem que chutar, tem que fazer alguma coisa, trazer o adversário pra depois a gente ganhar as costas. O Ancelotti, ele leu, assim, pra mim, a estratégia dele tá bem explicada. Foi a melhor estratégia? Eu não gosto de condicionar, dizer se a estratégia foi boa ou ruim pelo resultado. Porque eu tava satisfeito até o gol da Noruega. E aí vão tendo alguns detalhes que vão minando um pouco essa partida do Brasil. Igual eu falei, talvez em alguns momentos a gente poderia ter Aqui eu já responderia, foi a melhor estratégia? Já tava... Na minha visão, não, mas daí é muito individual, cara. Porque eu não gosto dessa estratégia, eu não acho bacana. Começando a incomodar a gente, e eu vi gente falando assim, o Odegaard mandou no jogo. Cara, eu discordo. Eu acho que o Odegaard, ele teve muita posse. O Odegaard, ele deu muito toque na bola. Mas se a gente olhar, até o 365 fala aqui pra gente, ó. Deixa eu abrir aqui. Nota 6.1 do Odegaard. Foi a segunda pior nota da Noruega inteira. Só perdeu pro Rierson, que muitas vezes perdeu 1 contra 1. O Odegaard, ele era o cara que teve muita bola. Foram 101 passes certos, de 109 tentados. Um passe longo, um passe decisivo, 9 passos no último terço. Não foi um jogador determinante na partida. 124 toques na bola, a maior parte muito longe do gol. Eu até falei isso no pré-jogo. A Costa do Marquinhos acertou muito quando tirou o Odegaard do jogo, colocando ele longe do gol. E aí a parada era... a gente conseguir anular esses duelos contra o Haaland. O problema é que a gente talvez... E liquidar a partida. Talvez se a gente faz um 2-0 e toma um gol do Haaland, o desenho era completamente outro. E o segundo gol que a gente toma, pra mim, ele é muito consequência do primeiro. E aí, consequência de dezenas de substituições, de um nervosismo, e gerou o que gerou. E pra fechar, é muito cruel querer apontar culpados aqui, mas a gente também não pode se eximir de olhar os detalhes do gol e entender o que poderia ter sido melhor feito nesse jogo. Nosso papel aqui do Futebol Máximo é sempre promover o debate de um jeito diferente e imaginar o futebol de um jeito diferente. E justamente por isso, no dia 2 de agosto, a gente vai lançar o nosso Fantasy Game, que a gente construiu do nosso jeito pra falar de futebol com profundidade. Esquece avaliar um jogador só pelos gols e assistências que ele deixa em campo. O nosso objetivo é ir além disso e a gente quer que você construa com a gente. Então deixa um comentário aqui embaixo. Como seria o Fantasy Game dos sonhos de quem gosta de ver o futebol de um jeito diferente? E é nesse mesmo ritmo que, infelizmente, eu tenho que te fazer sofrer só mais um pouquinho. Vamos rever os gols da Noruega e entender aonde que o Brasil pode ter falhado. Cara, esse bote do Endrick aqui, isso aqui, pra mim, loucura, né? É o momento de desequilíbrio da jogada. Sacou? É esse momento aqui. Outras coisas precisam acontecer pro gol rolar. Mas se fosse o Ryan aqui, a marcação do Ryan é muito melhor que a do Endrick, velho. O Ryan ia ficar cercando, acompanhando. Então, eu não acho que o Ryan tinha que ter saído, velho. Igual eu falei, se fosse pra tirar, beleza, tirar o Matheus Cunha, por exemplo. Tira o Matheus Cunha, coloca o Endrick talvez no lugar. Se realmente fosse pra colocar o Neymar, eu mudaria um pouco o estilo ali. E outra, se fosse pra colocar o Neymar, não é pra gente ficar na retranca, não é pra gente ficar marcando, porque a gente tá perdendo a marcação. A gente tá tirando o Ryan, a gente tá tirando talvez um Casemiro da vida, colocando o Endrick que não marca tão bem, colocando o Neymar que não marca tão bem. Então a gente teria que mudar muito a estratégia, a gente teria que mudar 100% da estratégia. E eu senti que colocou esses caras e a estratégia continuou sendo a mesma, de ficar na retranca marcando. Aí não rolou, porque esses caras eles não marcam. O momento de desequilíbrio é essa passada aqui que o cara dá do Endrick, e depois ele consegue arrumar um espaço pro cruzamento, e o Haaland, ele vem, né, ele vem fazendo o que ele faz de melhor, ele vem pro segundo pau pra aumentar esse espaço que existe entre Marquinhos e Gabriel, entre esses dois atacantes aqui. O Haaland tá vindo pro segundo pau pra aumentar esse espaço mesmo. E aí quem joga junto com o Haaland já sabe que ele gosta muito de fazer isso. Cruzamento, o Haaland antecipou exatamente ali. Eu acho que o ponto principal de maior desequilíbrio dessa jogada foi essa passada aqui do Endrick. E o Endrick, cara, na minha visão, ele ainda não entende a responsabilidade que é esse bote aqui, sacou? A gente tava falando que faltou agressividade.
existe o nível correto de agressividade, o nível certo, a hora certa de dar o bote e tudo mais. O que todo mundo teve, deu essa sensação pra gente de falta de agressividade, de pegar a bola, de dar uma chegada mesmo, parece que não faltou pro Endrick, mas por falta de lucidez do que é jogar sem bola, sacou? Eu acho que esse bote aqui ele foi muito displicente, como se fosse uma chance cara a cara, e o cara chuta de sacanagem, assim, meio displicente, achando que tá impedido, vamos supor. O cara acha que tá impedido, chuta meio, tô impedido mesmo, ele vai e chuta meio assim, chuta pra fora, depois ele percebe que não tava impedido, ele foi displicente. É tipo isso aqui, ele foi displicente aqui no bote, tá ligado? No principal momento de desequilíbrio da jogada, eu acho que foi por isso que fez Meio o que gol. tipo assim, né? Tipo, tá longe aqui também, se eu errar não é isso. Vou dar um que botezinho vai... aqui, tipo, dou um bote com a perna errada, com a perna esquerda, deixando o espaço pra passar lá, entendeu? Esse bote aqui, quando ele vai com a perna direita, tem chance do cara trombar com ele, tem chance de um trombar com o outro e cair, a bola tem várias coisas acontecendo, mas com a perna esquerda é até falta de cacuete, de marcação aqui, ele vai sem tampar o caminho, ele tenta, com o corpo fora, tentar só dar um catuque na bola, sacou? E eu acho que esse foi o principal momento de desequilíbrio pro gol, e eu acho que esse gol foi o que condicionou ainda mais que o Brasil ficou ferrado pra conseguir fazer o dele, que a gente tava tentando atrair a Noruega pra pegar ele na boa. Eu entendo, João, seu sentimento de abrir esse parênteses muito longo, pra também não querer apontar dedo, e até dizendo assim como o Josué, cara, eu não gosto nem muito de responder essa pergunta, porque eu acho que é como se a gente desse munição pra galera falar, achei o culpado, achei que nunca mais pode... Eu concordo que não tem, tipo, um culpado, eu acho que são sequência de coisas, né, que poderiam ser diferentes. Então, a estratégia do Ancelotti, o que daria pra ser diferente. Se colocasse realmente Endrick e Neymar, mudar essa estratégia, também poderia ter sido diferente. Eu acho que são várias... Não ter tirado o Ryan ali, poderia ser uma coisa diferente. Essa questão do Endrick ter dado esse bote errado. Então, tipo, não é o Endrick que é o culpado. Não, velho. Mas, tipo, são várias coisas, né? Pode ser convocado e que quando aparecer na rua eu vou jogar pedra no carro dele, tá ligado? Eu acho que, tipo, chega até a ser meio perigoso nesse sentido. Ainda mais quando a gente vê um jogo que ele é feito de várias e várias e várias camadas, sabe? Tipo assim, se não tivesse perdido os gols lá na frente que o Brasil perdeu, esse lance do Endrick aí poderia ser um erro normal e foi um gol da Noruega, beleza. Mas o Brasil meteu 2. Também. O Endrick, ele entra de 9. Ele vai pra ponta depois que o Neymar entra de 9. E aí? Será que o Endrick era o melhor cara pra ponta mesmo? E aí isso até bate naquela tecla, João, que a gente vem falando muito de não, eu montaria um time com 3 zagueiros, Rafinha numa ala, Vini na outra ala, Endrick ajudando também na marcação. Às vezes é essa parada, tá ligado? Às vezes é esse bote que é a falta do cacuete, a falta da malícia do lance, da importância do lance, e que falta. E aí, tipo assim, eu não consigo nem chegar e falar assim, a culpa foi do Endrick. Eu acho que ele falha aqui, sim. Ele falha perdendo o gol lá na frente. O Bruno Guimarães falha perdendo o pênalti. A gente Martinelli, tem eu situações. acho que dá pra chamar de falha algumas coisas do Martinelli. O Casemiro falhou dando uma bica em vez de cruzar na maldade, vai dentro da área pra alguém cruzar pra dentro. A CBF falhou de ter construído um ciclo tão conturbado, sabe? São nunca tantas é uma coisa pontual, camadas, nunca é, pô. Que é complicado. Quero agradecer o comentário do Rick Terra também, cara. Ele falou pra gente, mandou 2 comentários super legais, assim. Ele tinha mandado um que acho que era só um emoji, ele nem tinha mandado nada, era só um agradecimento mesmo. E o outro foi, bom passar pelo luto da derrota em sua companhia. Aprendi bastante com vocês na Copa. Agradecimento por filtrar a linguagem, pois assisto o canal com filhos pequenos. Deus os fortaleça, Rick da Califórnia. Cara, eu fico muito feliz com isso. Já peço desculpa, então. Porque a gente tá, tipo... Cara, eu não quero sentir que na nossa live aqui, a gente tá num covil cheio de gente esperando a gente falar um negócio e falar, pô, mas vocês estão passando pano. Eu quero sentir que a gente tá aqui num grupo de amigos que fala assim, verdade, velho, que triste, vamos se abraçar junto aqui, tá ligado? E acho que é essa sensação que a gente quer construir e eu fico muito feliz de ver que a gente tem inscritos como você, Rick. Momento do like, hein, rapaziada. Já deixa esse like aí, se inscreve no canal. Muito. Tamo assim, no luto. Vamos passar pelo outro gol, João? Acho que assim, a gente tá até caminhando bem com a live aqui, mas estamos cheios de superchat. Acho que seria legal a gente passar pelo outro gol, que eu te confesso, eu nem lembro do início da jogada do outro gol. E eu acho que vale a pena a gente repassar todos esses momentos pra quebrar a cabeça. O outro gol foi palhaçada, que deu tempo demais pro Haaland chutar, fazer o que ele quisesse, escolher o canto. O outro gol foi... Mas foi consequência, né, do que tinha acontecido ali. Aqui junto. Ai. Pô... Vamos ver aqui. Tem algum superchat pra ler ainda? Enquanto eu posso ler aqui, eu posso ir comentando. Eu vou até botar minha tela aqui pra você ficar livre de procurar. O Kairil Gui, ele falou aqui, se for no pensamento de um técnico, de um projeto a longo prazo, será que alguns dos outros técnicos brasileiros que treinaram o Brasil não mereciam isso? Cara, eu acho que mereciam sim, tá? Pensando até em Diniz, pensando em Dorival, eu acredito sempre no trabalho de longo prazo. Eu vejo muita dificuldade de, num ciclo conturbado, a gente vir moendo técnicos, tá? Eu acho que todo técnico, quando ele assume, eu acredito no projeto de longo prazo. É o Ancelotti, eu espero longo prazo. É o Diniz, eu espero longo prazo. Só que talvez pelas costas largas que alguns têm, é mais fácil sustentar alguma pressão. E todo o nosso ciclo da Copa, quem não vai lembrar, a gente viveu sobre um fantasma do Ancelotti, no sentido de que o Diniz, ele assumiu como interino.
É o interino porque o Ancelotti já tá fechado. E na verdade não era bem assim. O Ancelotti chegou a renovar com o Real Madrid até. Ah, é o Dorival. O Dorival agora é um milagroso. Ah, não, chuta o Dorival porque o Ancelotti tá doido pra fechar com o Brasil. E aí é sempre isso, é sempre isso. É chuta porque tem um outro, chuta porque tem um outro. Acho que todos os técnicos merecem um trabalho de longo prazo. E o nosso da vez é o Ancelotti. Ele é quem merece mais um ciclo de Copa pra gente avaliar mais uma vez. E principalmente, ter um trabalho no mínimo de médio prazo, né? Porque nem curto prazo dá pra falar que foi direito. Olha que legal, assim, João. Você que gosta de trazer... Não, eu concordo. Aqui também, essa parte é indiscutível que ele tá certo. Tem que ter mais tempo e acho que a consequência tudo é consequência, né? Não deu tempo de formar um time verdadeiro. O cara chegou muito em cima, várias lesões, vários titulares que saíram, então, e várias coisas, né? Igual ele mencionou, não dá pra colocar um culpado. E acredito que a gente, tendo 4 anos ali com o Ancelotti, as coisas pra próxima podem ser diferentes. Mas mesmo assim, velho, esse estilo de retranca do Ancelotti me irrita um pouco. Coisas de outros universos. Sabe um cara que eu acho que poderia se dar bem na seleção, como técnico? Eu já falei isso em outro vídeo também. Por incrível que pareça, eu acho que o Romário poderia ser uma boa. Porque eu sinto que tem muita coisa que rola nos bastidores com esquema de marca, com esquema de quem manda mesmo. Eu acho que o Romário, se tivesse alguma coisa assim, ó, tem que colocar o Guimarães pra bater, ele ia falar, não, eu vou colocar o Neymar, eu vou colocar o Vini. Tipo, ele ia bater de frente, sabe? Coisa que eu não sei se outros técnicos têm essa coragem. Então eu acho que o Romário seria uma peça interessante. É que ele não é técnico e tal, então, mas eu acho que com personalidade, não sei se um auxiliar, alguém que bateria de frente com essa questão de marcas mandarem ou algo assim. Eu fiz faculdade de economia, né, cara? Então, assim, não tem nada a ver com futebol. E a gente definia muito o que é curto, médio e longo prazo. Porque às vezes a gente fica com a noção que curto e longo prazo é noção de tempo. E na verdade não é noção de tempo. Porque 2 dias, para alguns cenários, pode ser pouco, mas pode ser muito tempo. Depende Um do que, mês, né? um ano, o que é curto, o que é longo? E a gente define a partir das mudanças dos fatores. Então, por exemplo, o curto prazo, quando a gente fala, por exemplo, de uma indústria, é a indústria trabalhando do jeito que ela trabalha hoje. Qual que é o resultado de curto prazo? Trabalhando do jeito que ela trabalha hoje, o que vier é curto prazo. O que é longo prazo? É quando eu otimizo os meus processos para melhorar o meu trabalho, né? E aí é quando eu contrato mais funcionário, eu contrato equipamentos melhores, contrato técnicos melhores, uma auditoria boa dentro da empresa. Isso é longo prazo. Eu acho que isso casa muito bem com a seleção. O curto prazo era o quê? Eu vou fazer o que eu posso com o que eu tenho hoje. O longo prazo é o quê? Pô, eu vou testar, eu vou trazer gente nova, eu vou aumentar minha comissão minha comissão técnica, eu vou entender aonde que a gente tem brecha e a gente precisa convocar um jogador mais experiente, eu vou entender, vou desenvolver jogadores na seleção. Esse é o longo prazo. Então, aí, pra mim, que é a parada. Não é questão de tempo, sacou? Exatamente. Pô, muito maneiro. Muito maneiro essa parada. Eu peguei o gol aqui e... A galera tá vendo. Por isso que a gente não lembra do início da jogada, pô. A transmissão da FIFA só pegou o momento da casquinha. Pela formação aqui, como tá somente esses caras aqui atrás, ó, e os meios mais adiantados e tudo mais, pela formação, isso aqui foi um lançamento longo pra caramba lá do goleiro, pra variar em direção ao Haaland, né? E aí foi o Haaland ganha... justamente de pressão alta, né? E essa aqui o Haaland aprendeu... Opa, essa aqui o Haaland aprendeu com o Daverson. A famosa casquinha. Aprendeu não, né? Porque o Davidson faria melhor que ele aqui. Pegou muito em cheio ainda. O Davidson ia dar uma tiradinha e deixar a casquinha mesmo. Essa casquinha aqui foi meio forte. E aí, o Brasil demorando pra voltar, tipo... Enfim, o Brasil tava em outra chave virada. Conforme a gente vira a chave pra atacar, sobra espaço nas costas. Faz parte. Isso aí não tem muito pra onde correr, não. E aí, quando o Haaland pega, a sensação que eu fiquei... Dá aquela sensação que ninguém chegou, né? Ninguém fez nada. Mas a sensação que eu fiquei foi que, tipo assim, os caras estão fechando a trajetória da finalização, né, mano? E aí dá uma sensação, tipo assim, os caras pensam, cara, eu tô aqui... Se ele for pra algum lugar, eu tô numa distância de segurança pra correr atrás de qualquer lugar que ele quiser correr. Tipo assim. Finalização improvável até, né? Pra esquerda, se puxar pra direita, alguma coisa assim. Eu tô numa distância. Tipo assim, se eles vão pra dar o bote, eles podem tomar o corte e aí realmente fica vendido. Eles podem ser superados e realmente ficam vendidos. Se eles não vão pra dar o bote, eles dão um espaço que dá pra finalizar, só que aí o cara pensa, pô, eu vou ficar fechando a trajetória do chute, alguma coisa assim. Pra mim, foi isso que passou na cabeça dos zagueiros, que eu acho natural passar isso na cabeça deles. É um jogo de escolhas, né? Não existe a escolha perfeita. É a escolha de vou tentar minimizar as chances. Eu lembro muito do vídeo que você falou, João, que acho que foi um Inter e Flamengo, que alguém sai na cara do gol, corta o zagueiro, e o zagueiro sai deslizando assim pra fora. Aí você fala, pô, ficou feio na foto. Mas a situação pro zagueiro fazer era, tipo, exatamente aquela, tá ligado? E olhando o lance agora de novo, eu também fiquei um pouco com essa sensação. O que talvez... Volta um pouquinho na hora que a bola chega ali na beirada. Poderia ter fechado um pouco mais, só pra eu dar uma olhadinha. Dá? Não, é aí mesmo.
Eu tô imaginando o que vai falar. Marquinhos, ele vai fazer o combate, né? E o Danilo, ele vai fazer as costas do Marquinhos ali. É. E, cara, sendo bem Ó, sincero, esse cara poderia ter corrido um fez pouco certo. mais, ó. Claro. o zagueiro, nessa hora, ele tem que fechar o espaço mais vital do campo, que é onde? É dentro do funil, é dentro da área. Ele tem que fazer cobertura pro Marquinhos e estar numa posição que, se o Haaland receber, ele consiga bloquear essa finalização. E o replay é cruel, porque a bola passa entre as pernas do Danilo. E se ele breca, e se o Danilo breca aqui, é um espaço pro Haaland arrancar e receber a bola na frente. Um caminhão na frente, né? Perigosíssimo, Talvez perigosíssimo. era tudo Então, que o Haaland queria, inclusive, né? É. Tipo assim, vou travar a passada. Se o cara vier em mim, eu ganho. Se o cara não vier, eu tô livre aqui. uhum. Né? É E cruel. aí o Danilo Talvez entra, a parada- e aí o zagueiro entra no modo, tipo assim, o que é menos pior? Tipo, aqui tá todo mundo em modo apagar incêndio. Aqui, Sim. a zaga vira uma chave e pensa assim, nós vamos gerir uma desvantagem que a gente tem. O Marquinhos tá fora de posição, o Danilo vai gerir essa desvantagem, cobrindo o Marquinhos aqui, e eles sabem que estão em desvantagem. Ó, eles mas olha sabem como a é que esse situação cara veio correndo fofo, velho. Daria muito pra esse aqui que eu tô com o mouse. Eu acho que é até o cara que entrou depois lá de volante. Ter vindo fechar aqui, porra. Ó a velocidade que O Danilo ele tá, ó. sabe que ele tá deixando o Haaland com espaço pra receber a bola e dominar, só que ele calculou que essa é a coisa menos pior que tem pra acontecer nesse momento. E Perfeito, calculando isso, beleza. O Haaland domina, ele pensa, Ó, beleza, ó como é que melhor tá ele pegar lentão. essa bola. E daí ele vai no vácuo, ele vai no além. Ele devia ter vindo marcar, porra. Dois caras fechando a trajetória da finalização dele. Esses aqui que eles estão falando, eu concordo. Tipo, o Danilo fechando aqui, porque o Marquinhos foi marcar lá. O Magalhães fechando o chute, mas e esse outro aqui, tá ligado? Tivesse travado e ele receber no meio espaço, na perna boa, completamente livre, sem cara a cara com o Alisson. E aí ele vai e tampa, no fim das contas, a vida do zagueiro é Olha cruel. lá. E ele ainda chega perto e fica lá. A bola passa aqui, É muito cruel. a bola passa aqui. E eu não tô lendo o chat agora, mas se alguém estiver cornetando o Alisson, que é um fenômeno incrível isso, qualquer gol que o Alisson toma é culpa dele, né? É. Esse ângulo aqui mostra aonde que a bola entrou. Eu vou deixar no frame aqui, a bola entrou aqui, ó. A bola entrou atrás da trave. Na bochecha, Aqui. atrás da trave, velho. Se eu tomo esse gol no videogame, eu ia perguntar pro cara qual que é o macete que ele faz pra chutar. Eu ia falar, não, tem Cara, macete esse chute aí. E aí, eu que sou nerdão dos números aqui, João, 4% de chance de gol, cara. 4% de Na hora chance que de chutou, gol. né? Na hora que chutou, E na hora que 34. Olha lá, o cara que não foi em cima era o maluco novo mesmo, Ederson, sei lá. Pô, ele tava no gás, mano. Dava pra ele ter corrido ali pra marcar. Depois que foi no alvo. Acho que subiu bastante, mas pra mim era até mais. Sabe por que eu acho que não é mais? Subiu pra 34. Uhum. Eu acho que aqui ele pode estar considerando o eventual bloqueio do Danilo também, cara. Por isso que ele, assim, na hora que a bola sai do pé, ainda existe um jogador na frente e existe o goleiro atrás. Só que na hora que a bola entra no alvo, nesse cantinho aqui, é muito complicado, cara. Cara, eu não sei, eu acho que não é o bloqueio não, porque Porque pega depois, né? Pega o alvo. o X-Bot só calcula se chegar lá. Se o goleiro pegar ou se chegar lá. Faz sentido. Bloqueado cara, não tem nem X-Bot. Pô, velho, deve ser outras finalizações que são mais fracas, um destro que pega, chuta bem fraquinho, o goleiro pode consegue ser, pegar. porque Isso aí foi uma estatisticamente pedrada é do isso, né? caralho. A lógica da estatística ela é isso. Tipo assim, se essa situação acontecer 10 vezes, quantas vão ser gol? Pô, se acontecerem 10... Esse aqui específico, com essa força, passando entre as... Esse específico vai acontecer pra caralho. Mas no universo onde o XG é medido, é mensurado e tudo mais, nesse universo todo, é um monte de campeonato diferente, é um monte de gente que chuta diferente lá, é um monte de gente que chuta fraquinho que o goleiro consegue pegar. Tem Aí, contexto, né, juntando cara? essa galera toda, 34% que entra. E, cara, sendo bem sincero, eu não achei a defesa do Brasil mal nesse jogo, tá? Eu achei até bem. Eu achei o Magalhães fez uma partida legal, caçou o Haaland onde deu. E naquele lance lá de disputa de área, cara, é o que eu falei, assim... Eu acho que nesse lance aqui foi só. Vou até voltar um pouco aqui, ó. A gente tá no minuto 38. Depois a gente vai pra ver o que ele vai finalizar. Nesse lance aqui é aquilo que eu falei, velho. Esse cara tinha que ter vindo um pouco mais rápido, porque ele vem muito trotinho. Ó o trotinho leve, ó. Marquinhos aqui, Olha que leve. e eles sabem que... Pô, ele tinha que já ter vindo no pau, mano. Ele tá novo, ele acabou de entrar. Ele tinha que ter vindo no pau. A zaga, beleza, fez o que tinha que fazer. Mas esse cara aqui, o volante, Ederson, sei lá. Eles sabem que a situação é ruim. Ele tinha que ter vindo no pau, mano. Ele tinha tá que ter corrido pra cá, velho. deixando o Haaland com espaço pra receber o pior que tem pra acontecer nesse momento. No fim das contas, Olha como é que. Porra, dava tempo, tá ligado? a bola e dominar. Só que ele calculou que essa é Dava a muito coisa tempo, menos mano. pior que tem pra acontecer nesse momento. Perfeito, E calculando isso, beleza. O Haaland domina, ele pensa, beleza. Ó como é que ele vai indo pular. Ele vai marcar de novo. O cara que já tá marcado. Ele tinha que ter bloqueado aqui, porra. É melhor ele pegar essa bola Ó como é que ele tá trotinho leve, velho. com dois caras fechando a trajetória da finalização dele, do que Eu acho que ali dava pra ter feito uma marcação melhor, velho. Eu não achei a defesa do Brasil mal nesse jogo, tá? Voltar aqui nos Eu achei o 38. Magalhães fez uma partida legal, caçou o Haaland onde deu. E naquele lance lá de disputa de área, cara, é o que eu falei, assim, a situação... O Haaland, ele é o cara que melhor faz isso no mundo. O objetivo do Magalhães é atrapalhar que o Haaland suba sozinho e que o Haaland suba com força. Ele tenta, mas, cara, ali na hora que o cruzamento sai, com tempo e espaço, o Haaland ganha as costas dele, depois vai ganhar a frente, é complicado. E o Marlon, ele fala que tinha 2 pra bloquear, um devia dar o bote. Mas
foi mais ou menos o que acontece, assim, né? O Haaland Eu acho que o volante deveria ter ele dado deixa a bola bote. escapar um pouquinho, o Danilo ele vai até dar uma saidinha Olha lá, ó o pra volante tentar aqui, e ele ó. vai bloquear a finalização. Ele tá um pouco atrás porque ele tá cobrindo, ele dá um passinho pra frente e vai bloquear. A parada é essa. Se ele vai tentar Mais ou dar um menos isso bote que rolou, né? antes, não faz sentido ele dar o bote num cara que não recebeu a bola ainda, né? E se ele sai pra ir no Haaland antes, ele toma nas costas. O E Haaland vai também, ganhar do Danilo esse no tipo de contra-pé. decisão, tanto aqui, olha, de não dar o meio espaço pro Haaland, de meio que abraçar o ferro, de pensar, mano, o cara vai ter que receber livre, faz parte. Essa decisão, e essa decisão desse bloqueio aqui, acontece aos montes em todos os jogos. Só que nunca é gol. Aí ninguém nunca chega e fala, pô, deu mole de fazer isso, deu mole de A fazer cada aquilo. 100, Cara, ele 4 fez, são o que, gols, né? ele Mais fez ou o que menos. todos os zagueiros fazem, ele fez o que todo defensor. Excelente análise, como sempre. Acredito que tenha muito que a gente pensar, muito que a gente mudar. Acredito que vai ser um time bem diferente pro próximo jogo. Rapaziada, infelizmente, de seleção na Copa foi isso. Continuaremos trazendo vídeo aqui no canal. Então já deixa esse like, se inscreve aqui. Valeu, até o próximo vídeo.